Muito boa noite, você está aqui no canal da Igreja Batista Prudentina e você é muito bem-vindo. Como é que tem sido aí o seu feriado? Nós estamos chegando na noite, eu espero que de alguma forma Deus tenha abençoado você. E se você chegou até este culto com o coração apertado, eu sei que Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Eu quero convidar você para que nós possamos orar e nós possamos convidar Jesus e o Espírito Santo para falar conosco nesta noite, porque Deus deseja fazer algo de extraordinário dentro do nosso coração. Eu quero fazer um pedido a você, quero desafiar você a compartilhar o link desta mensagem com pessoas que você ama, com pessoas que talvez o Senhor trará à sua mente. E você tem a oportunidade de abençoar com um gesto simples, de multiplicar este link com mais pessoas. E você também pode fazer seus pedidos de oração. Você tem motivo de gratidão? Coloque aqui no chat. Nós vamos orar por esses motivos que cremos que Deus, o Senhor, Ele está presente. Pode orar comigo? Feche os teus olhos se você puder. Pai amado, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Neste ajuntamento do teu povo, Pai, receba o nosso louvor e ao mesmo tempo nós estamos diante do Senhor com o nosso coração aberto, Pai, para que o Senhor fale conosco, Deus, que nada e nem ninguém impeça o agir do Senhor no nosso coração. Obrigado por esse tempo, obrigado por este momento, nós oramos em nome de Jesus, amém.
Esse é o momento em que nós apresentaremos diante do Senhor os nossos motivos. Talvez você já tenha escrito aqui no chat os seus motivos, talvez você esteja pedindo por você mesmo, por pessoas, por situações, né, por pessoas que você conhece que está passando por lutas. Eu tenho um agradecimento muito especial. Essa semana nós estivemos orando pela cirurgia da Mari. Graças a Deus o Senhor abençoou e nós já estamos aqui desfrutando mais uma vez da bondade do Senhor. Obrigado para você que orou, e a Mari já está se recuperando e bem na presença do Senhor. Quais são os seus motivos? Eu queria desafiar você a fechar os teus olhos, convidar você a fechar os teus olhos para que a gente possa orar. Pai amado, nós estamos diante da Tua presença e nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor, ó Deus, atenda, Deus, o clamor do Teu povo. Tem pessoas com corações aflitos neste momento, leve a paz do Senhor, ó Pai. Deus, obrigado porque o Senhor tem agido no coração de cada pessoa que participa deste culto. Atenda essas orações, essas pessoas que neste momento estão sendo apresentadas, as situações apresentadas nesse momento. O Senhor é Deus poderoso que conhece o coração do teu povo e sabe o que é melhor para cada um deles, Deus. Por isso, eu clamo, Deus, nós clamamos juntos para que o Senhor cumpra a Tua vontade e o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Parece ser assim, simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é forte.
Nós estamos estudando a palavra de Deus, o relacionamento entre Paulo e o seu discípulo Timóteo. Nós estamos falando a respeito do caminho da fé, onde Paulo ensina o seu discípulo a como viver segundo a vontade de Deus. E o texto que estamos meditando, que estamos debruçados, é o texto lá de 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 3. E a palavra do Senhor, ela vai dizer: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria ela seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. E por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Palavras do discipulador para o seu discípulo. Demonstração de carinho, demonstração de um cuidado especial em ensiná-lo, em multiplicar o conhecimento e a experiência de um velho apóstolo que conhecia bem o seu Senhor, onde ele ensina o seu discípulo. Na última semana nós vimos que durante toda a Escritura existe uma preocupação de Deus, existe um cuidado do Senhor para com as nossas vidas, de que todo o conhecimento e a forma como nos relacionamos com Deus, nós possamos ensinar para as próximas gerações, para aqueles que são nossos discípulos, primeiro num vínculo mais próximo dentro da nossa própria casa e depois aqueles filhos na fé que o Senhor nos proporciona. E de repente nós estamos ensinando os nossos discípulos, aqueles que estão ao nosso redor, como é importante e maravilhoso nos relacionarmos com o Senhor. Nós vimos também que para que nós possamos ensinar com autoridade, multiplicar o nosso relacionamento com Deus para outros, nós precisamos conhecer ao Senhor, e isso traz autoridade, traz conhecimento e experiência de um relacionamento profundo com Deus. E durante todo esse texto que nós estamos estudando ali em 2 Timóteo, nós estamos descobrindo estradas da nossa fé, caminhos da nossa fé, caminho que nos conduz para vivermos aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. E nós vimos que o primeiro caminho a ser seguido é o caminho da fé não fingida. E é muito interessante que Paulo ele identifica essa fé dentro do coração de Timóteo. E ele começa a exaltar nos seus escritos esta qualidade que existe no discípulo, e ele reconhece que não era uma fé que começou em Timóteo, mas ele destaca que fazia parte da família, porque a sua avó e a sua mãe já testemunhavam dessa fé dentro do coração. E ele estava convencido, convicto de que aquela fé
havia sido multiplicado da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e habitava o coração daquele jovem discípulo. É muito interessante que Paulo conhecia o coração de Timóteo. E quando ele falava a respeito daquele discípulo, ele não simplesmente jogava palavras ao vento, mas ele tinha a convicção de que existia sinceridade no modo de Timóteo crer em Cristo Jesus. Em outras palavras, existia uma fé sincera, uma fé verdadeira que o levava a se preocupar unicamente com a vontade de Deus. Paulo e Timóteo, eles experimentaram uma dimensão da dependência total do Senhor. E isso era demonstrado através da sua fé sincera, da sua fé verdadeira. E hoje nós vamos olhar para esse texto e aprender quais são os outros caminhos da nossa fé. E ao olhar para a palavra do Senhor, eu vejo que o segundo caminho é o caminho da fé viva, de uma fé ativa, de uma fé que crê no sobrenatural e experimenta a depender do Deus Todo-Poderoso, que é Senhor da história. Você tem percebido o sobrenatural de Deus nos detalhes da sua vida? Nos momentos em que você vive, desde os momentos simples até aqueles momentos em que você está na presença de Deus, clamando por algo especial de Deus, você tem presenciado o sobrenatural do Senhor na sua vida? Lá no versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele falando a Timóteo, ele diz: por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo, ele está dizendo ao seu discípulo: olha, se preocupe, invista intencionalmente na sua fé, no seu relacionamento com Deus, no dom que o Senhor deu a você. E eu fiquei pensando ao ministrar ou ao estudar um pouco esse texto, como que eu e você, nos dias de hoje, nós podemos manter uma fé viva habitando o nosso coração. Eu gosto muito de usar o exemplo de brasas que às vezes precisam ser mexidas para que o fogo reacenda. Eu não sei se você já acendeu uma churrasqueira, uma fogueira. É muito interessante que em alguns momentos aquele fogo ele começa a diminuir, a se exaurir, e de repente você vai lá, dá uma mexidinha, o oxigênio chega e aquele fogo reacende para aquilo que você queria. Quando eu olho para a nossa vida, o nosso coração e a nossa fé, ela precisa ser mexida. O nosso coração e os nossos sentimentos, ele precisa ser mexido pelo Senhor, para que Ele possa sim fazer brotar em nós, a cada dia, um renovo na nossa fé, através do nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro uma vez que estava queimando alguns documentos que já existia há mais de 5 anos, numa churrasqueira que eu tinha lá em Curitiba. E eu lembro que eu joguei todos os documentos de uma vez e botei fogo. Não deu certo, porque o oxigênio não entrava e de repente apagou aquele fogo. E eu tive que ir lá mexer para que aqueles papéis eles fossem sendo envolvidos por aquelas chamas para pegar fogo. Quando eu olho para a nossa vida, se o meu coração e o seu coração na presença de Deus, ele não tiver um lugar onde o Senhor possa mexer, possa revelar coisas que Ele deseja, possa revelar situações, momentos, escolhas que precisam ser mudadas do jeito de Deus, se não houver o mexer de Deus na nossa vida, dificilmente nós iremos experimentar o caminho da fé viva no nosso relacionamento com o Senhor. Manter uma fé viva em nosso coração é permitir que o Espírito Santo mexa no mais profundo da nossa alma, transforme o nosso jeito de viver e mude nossas prioridades. Você está disposto a permitir que o Senhor transforme o seu jeito de viver? Você está disposto a permitir que o Senhor mude as suas prioridades? Você está com o coração aberto para que Deus, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai lá e mexa no mais profundo da sua alma? Quando nós vivemos com esse desejo
de que o Senhor cumpra a sua vontade em nós, nós vamos experimentar o sobrenatural, o agir, o cuidado e a direção de Deus na nossa vida. Só que existe um detalhe todo especial para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade e a fé que existe em nós seja uma fé viva e atuante. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, a negarmos a nós mesmos. E de repente nós começamos a viver de um jeito diferente, em que nós colocamos o reino de Deus, o reino do Senhor, a vontade de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Paulo, ao ensinar o seu discípulo, estava trazendo esse valor de um relacionamento com Deus que priorizava aquilo que Deus, o Senhor, tinha para a vida dele. E o reino de Deus era colocado em primeiro lugar. Era disso que Paulo tratava com o seu discípulo Timóteo. Sabe por quê? É impossível andar no caminho da fé viva sem buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. É impossível nós experimentarmos a fé atuante do Senhor no nosso coração se o Senhor não for o primeiro no nosso jeito de viver. Buscarmos a Deus em primeiro lugar implica em nós desejarmos esse relacionamento com o Senhor, e aí nós seremos capazes de permitirmos que Deus possa agir nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, em minhas escolhas, no meu jeito de viver a vida. Será que a sua vida ou o seu jeito de viver tem exalado um relacionamento com Deus que testemunhe uma fé viva? Ou será que a fé que existe dentro da sua vida e no seu jeito de viver é apenas uma fé religiosa e vazia? O desafio de Deus para nós é o mesmo desafio que Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo, para que a nossa fé ela seja viva e atuante. E isso me fez lembrar, de uma história. Quando eu olho para o núcleo familiar, aqueles que são pais e têm filhos, o núcleo familiar acaba se tornando o primeiro núcleo discipular, onde nós temos a oportunidade de ensinar a nossa fé aos nossos filhos. E à medida que eles crescem, eles começam a viver a sua fé. Todos vivem um processo em que a fé dos seus pais são deixadas de lado para que você viva a sua fé, a sua experiência com Deus. E muitos pais têm dificuldades em entender isso, porque os filhos começam a crescer, começam a fazer os seus próprios juízos de valor e eles começam a fazer as suas escolhas. Mas quando nós pensamos nesse primeiro núcleo em casa, quando os filhos são pequenos, eu me lembro de algumas histórias em que eu e Mari, nós tínhamos tomado decisões, às vezes, de fazer uma viagem, e nós começamos a falar, olha, nós poderíamos ir em tal data, ali tem um feriado, e nós poderíamos fazer isso, aquilo, tal. E quando essa decisão já estava tomada, e nós chegávamos para as nossas filhas para comunicar, elas falavam assim, olha, eu já sabia. Ah, mas como você já sabia? E ela dizia o seguinte, é porque eu já ouvi você falando com a mamãe a respeito desse assunto. Você já parou para pensar o quanto os seus filhos prestam atenção em você? Você já parou para prestar atenção como seus filhos, eles acabam por imitar o seu comportamento na vida deles? Quando eu olho, isso traz uma responsabilidade para nós. Sabe por quê? Porque se o nosso coração ele não vive uma fé viva e atuante, nós podemos estar ensinando aos nossos filhos uma fé religiosa. Se você é uma pessoa que não investe tempo no Senhor através do conhecimento bíblico, da leitura da palavra de Deus, talvez você não tenha tido sucesso ao multiplicar isso na vida do seu filho. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de orar, de buscar ao Senhor nos momentos de dificuldade, de compartilhar com seus filhos a respeito das lutas que você enfrenta, dos momentos difíceis que você enfrenta na sua vida, talvez você não esteja ensinando ou multiplicando esse valor de trazer Deus para os detalhes da sua vida. Existe um valor
em nós ensinarmos aqueles que estão ao redor. E isso se aplica não só no nosso núcleo familiar, mas nos nossos relacionamentos, para as pessoas que estão observando como nós agimos diante de determinadas situações. Nós somos o espelho vivo daquilo que Deus ele é em nós. Ou seja, se o seu relacionamento com Deus, ele exala o temor do Senhor e o desejo em conhecer e obedecer a Deus, a sua vida irá transmitir para aqueles que estão ao seu redor essa realidade. Muitas pessoas às vezes não têm ideia do nível de influência que tem no seu jeito de viver com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Só que existe dentro do nosso coração, áreas do nosso coração, que às vezes nós não estamos dispostos a mexer. É muito comum eu conversar com pessoas que às vezes sabem da necessidade de uma maior intimidade com Deus, mas no fundo existe até uma certa indiferença em entregar áreas do seu coração. Pessoas que às vezes sabem o valor de um investimento intencional e de uma entrega total nas mãos de Deus, mas que não têm coragem. Sabem que existem lugares dentro do coração que são intocáveis. Os nossos filhos sabem disso. Os nossos filhos sabem, às vezes, da superficialidade que nós vivemos a nossa fé. Uma vez eu encontrei-me com um jovem que ele chegou no meu gabinete, ele falou assim: pastor, eu preciso falar contigo, porque a percepção que eu tenho é que eu estou perdendo a minha fé. Sabe o que estava acontecendo no coração daquele jovem? O braseiro do relacionamento com Deus estava se apagando. E de repente as tentações que vinham sobre a vida dele começou a dominá-lo de um jeito que ele não conseguia mais ver oportunidade de vitória. E o julgamento que ele fez, ouvindo mentiras de Satanás na mente dele, era de que não valia mais a pena crer e viver ao lado de Jesus. Um sentimento destrutivo, plantado por mentiras satânicas, manipulando sentimentos de derrota na vida daquele jovem. E eu me lembro que nós fizemos um compromisso de buscar ao Senhor para que Deus revelasse essas armadilhas, e ele pôde perceber de uma forma extraordinária Deus tratando o coração e dando vitória nas áreas de vulnerabilidade. Pensando nisso, sabe qual é a pergunta que eu tenho para você? Quais são as mentiras que Satanás ele tem feito você acreditar? Você já parou para pensar nisso? São aquelas mentiras que às vezes mudam o seu comportamento, mudam o seu estilo de vida, e de repente você tem caído em armadilhas que tem feito com que você fique separado dos planos que Deus tem para você. Tem separado você de vivenciar e experimentar uma vida em comunidade através do relacionamento com a igreja do Senhor. Quando nós identificamos que existem áreas da nossa vida que têm tomado uma direção, um caminho, um rumo que não é o da vontade de Deus, nós estamos diante de uma oportunidade de pararmos tudo e fazermos aquilo que é correto. A palavra de Deus para o seu coração hoje é: pare de acreditar nas mentiras satânicas e ouça as promessas de Deus. Aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado para a sua vida. Nunca se esqueça de que você é um filho amado de Deus, escolhido pelo Senhor, que irá passar sim por momentos difíceis na sua caminhada. E talvez hoje o Espírito Santo de Deus esteja revelando de que é necessário acontecer uma mexida no seu coração para que essa fé viva volte a queimar no seu jeito de viver a vida. Paulo, quando ele escreveu isso para o seu discípulo Timóteo, ele sabia do risco que existia quando a fé do coração de uma pessoa ela é apagada. Por isso ele traz esse alerta a Timóteo: olha, viva essa fé viva. Um coração que começa a se apagar na presença de Deus, ele é um coração que vive uma vida cristã vazia, sem graça, com sentimentos de derrota,
com a sensação de que nada está acontecendo no meu jeito de viver a vida. Será que você que acompanha esta mensagem tem vivido dessa forma? Como é que está a sua caminhada na presença de Deus? Como o pastor Erickson gosta de fazer a pergunta, ele diz: como é que está a sua vida com Jesus? Você tem experimentado essa fé viva, essa fé sincera, essa fé não fingida que Paulo traz como recomendação ao seu discípulo? Será que você tem caminhado na estrada da fé viva no seu jeito de viver? Permita que o Senhor mexa nos lugares mais profundos, aqueles lugares que talvez você tenha mantido escondidos há muito tempo. Abra as portas desse aposento para que a luz, a graça e a misericórdia, o perdão do Senhor, ele entre no seu jeito de viver a vida. Deixe a luz de Cristo inundar os cômodos do teu coração. Para que isso aconteça, é necessário que eu e você, nós aprendamos a nos humilhar diante do poder de Deus. E nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. E talvez hoje à noite que você vai dizer: Senhor, venha e toma o teu lugar na minha vida. Quando nós vivenciamos isso, nós vamos multiplicar esse relacionamento com toda a autoridade, porque nós já caminhamos nessa estrada e nós sabemos que é a melhor, porque ela é a vontade de Deus. E de repente nós estamos vivendo uma vida com um Deus poderoso que age nos detalhes da nossa história, onde nós vamos enfrentar lutas sim, batalhas sim, tentações sim, mas nós não abriremos mão do nosso maior tesouro, que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é a vontade do Senhor para o nosso jeito de viver a vida. Nós precisamos lutar para que o braseiro da nossa fé, ele não se apague. Lá o versículo 7 da palavra do Senhor, o texto vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor, ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Da mesma forma, Paulo começa a trazer essa verdade ao coração do seu discípulo. E ele traz também essa mesma palavra a nós que cremos no mesmo poder de Cristo Jesus que ele estava ensinando a Timóteo. O Senhor não chamou você, não chamou a mim para um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez o Espírito Santo de Deus, nesta noite, nesta mensagem, está dando a você a oportunidade de sair daqui munido, empoderado pelo Senhor, na autoridade que Cristo Jesus pode dar a você, a ensinar que precisamos viver a nossa vida crendo no poder, no amor e no equilíbrio que Cristo traz à nossa vida. E de repente a nossa vida não será mais uma vida pacata e uma vida estagnada, quase que esperando que a morte um dia venha e bata a porta da nossa vida. Talvez uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente, na vida de um discípulo de Jesus, é viver a mesmice de uma vida vazia, a mesmice de uma religiosidade que não tem nada a ver com fé viva. E de repente o marasmo começa a tomar conta do coração dessa pessoa. O desejo de Deus é que a nossa fé seja viva e atuante, onde nós vamos aprender a buscar todos os dias, através do nosso relacionamento com o Senhor, mexer o braseiro do nosso coração, para que o Deus vivo, ele possa inundar e possa transformar o nosso jeito de viver a vida. Ensinamentos de Paulo a respeito do caminho da fé. Viva sua fé não fingida, tenha uma fé viva no seu coração. E ele ensina também a respeito do caminho da ousadia.
A palavra do Senhor no verso 12 vai dizer: por essa causa também sofro, mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, em outras versões, até o dia final. Você conhece Deus dessa forma? E você tem a plena convicção de que o Senhor é aquele que tem o melhor para o seu jeito de viver a vida? Será que você é uma pessoa que está apaixonada demais por esse mundo? Sabe como que a gente percebe se estamos apaixonados demais por esse mundo? É nós sabermos se nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para que Cristo possa transmitir através de nós a vontade dele, ou seja, nós abrirmos mãos de valores terrenos para que valores do reino de Deus sejam implantados dentro do nosso coração. Às vezes eu vivo observando as pessoas ao meu redor, a sociedade que vivemos, a cidade em que vivemos, e eu vejo um exército de pessoas que estão gostando demais desse mundo, que têm se deixado seduzir por este mundo. E pessoas que acabam por não viver a vida como se aqui fosse passageiro, que é a nossa realidade. Nós estamos aqui como forasteiros. O nosso reino não é daqui, mas Deus nos dá a oportunidade, enquanto estamos aqui, de sermos sal e luz neste mundo. Existem pessoas que vivem a vida como se o mundo não fosse acabar. Existem pessoas que, quando perdem alguém próximo, não sabem viver a dor do luto, porque tudo que existia de expectativa cessou. Pessoas que vivem neste mundo como se este mundo fosse tudo o que tivéssemos de viver. Se nós vivemos a nossa vida somente para este mundo, nós somos tristes, nós somos pessoas que não entenderam o poder do Evangelho de Deus. Nós precisamos viver com um sentimento de eternidade no nosso jeito de viver a vida. Você precisa saber que você não é eterno. Talvez daqui 30 anos você já não esteja mais aqui. Talvez daqui 50 anos você já não estará mais vivendo neste mundo. Talvez daqui a 70 anos você não estará mais vivendo neste mundo. Talvez daqui a uma semana você não estará mais vivendo neste mundo. Você está preparado para isso? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que nós precisamos aprender a viver fazendo investimentos eternos. Não investimento naquilo que se acaba, mas nós precisamos priorizar aquilo que Deus, o Senhor, tem para a nossa vida. Tem momentos que eu começo a pensar, será que eu tenho priorizado mais os meus projetos pessoais do que os projetos de Deus? Será que eu tenho me preocupado mais comigo mesmo do que com aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para realizar através da minha vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido preso a este mundo ou você tem conseguido viver, já experimentar um pouquinho daquilo que será eternidade? Lembra, a vida passa. Lembre-se, a vida passa muito rápido. E viver com essa sensação de eternidade precisa envolver o nosso coração. Você que acompanha essa mensagem, você é passageiro nesse lugar. Nós somos forasteiros, nós não pertencemos a este mundo. Paulo, quando escreve para o seu discípulo, ele estava numa cadeia, preso, já com sentença de morte decretada. E ele já está olhando para o fim dessa história. Quando nós passamos por provações e batalhas, nós precisamos aprender a olhar para o fim da história. Que se Deus está conosco, a vitória é certa. Você só vai vencer pecados na sua vida. Você só vai vencer batalhas que vierem sobre você. Você só vai cumprir o seu papel e a sua missão de ser um discípulo de Jesus. Você só irá experimentar a alegria de entregar a tua vida totalmente nas mãos do Senhor, para que Ele se torne o Deus do seu coração e o Senhor da sua história, quando a eternidade for uma verdade prática no seu viver diário.
E aí você vai ser capaz de dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo e Timóteo escolheram o caminho da eternidade e da vontade do Senhor para a vida deles. Qual é a sua história? Qual é a sua escolha? Qual é o seu jeito de viver a vida? Você vai viver a vida fazendo investimentos eternos ou não no seu jeito de viver e na sua história? Eu quero levar você a refletir um pouquinho. Será que você tem vivido uma fé verdadeira e uma fé não fingida? Será que você tem experimentado na presença de Deus uma fé viva, onde você tem percebido o mover e a ação do Deus que é presente, de um Deus que move o sobrenatural para que a vontade dele seja feita? Será que a sua fé tem sido uma fé ousada, em que você esteja olhando mais para o futuro e eternidade do que para os dias em que você está vivendo? O desejo do meu coração é que você aprenda a conhecer ao Senhor e a saber que vale a pena conhecer a Deus e priorizar o reino de Deus, a vontade do Senhor na sua vida. Talvez num momento como esse, o Espírito Santo de Deus está revelando a você de que talvez você precisa desenvolver mais intimidade com Deus, para que você possa crer do jeito que Deus deseja. Talvez o que você precisa é permitir que o Senhor mexa o braseiro do seu coração, para que você volte a sentir a alegria de ser conduzido pelo Senhor. E de repente a sua fé vai começar a experimentar uma fé viva. Eu tenho uma palavra para você que conhece ao Senhor. Permita que Deus tenha livre acesso a todos os aposentos do seu coração. Agora eu tenho uma palavra para você que acompanha esta mensagem e talvez você até seja uma pessoa religiosa, mas não tenha uma fé viva e prática no seu jeito de viver. O primeiro passo que você precisa dar é entregar a sua vida ao Jesus. E sabe como que você faz isso? Fazendo uma oração, e eu queria convidar você a repetir essa oração. Se você deseja que Deus se torne Senhor da sua vida, repita comigo e diga o seguinte, fala assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu convido Jesus a entrar no meu coração e na minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você deu o primeiro grande passo no caminho da fé viva, no caminho da fé não fingida, no caminho da fé ousada. Sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de conhecer a Deus. E talvez nós sejamos instrumentos do Deus vivo nesse processo. Se você é essa pessoa, entre em contato conosco. Nós talvez possamos ajudar você a ter um relacionamento diferente com o Senhor. Aprenda a buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai experimentar o mover extraordinário do Senhor na sua história. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e o Senhor abençoe a sua história.
você foi abençoado durante este culto. O desejo do meu coração é que você possa conhecer mais e mais ao Senhor e caminhar pelos caminhos, pelas estradas da fé verdadeira, da fé não fingida e da fé ousada que experimente o sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você a estar conosco, no próximo fim de semana, Escola Bíblica às 9 da manhã e o nosso culto de adoração, de celebração às 19h30 no domingo aqui, presencialmente e online. Que Deus abençoe a sua vida e você experimente o melhor de Deus no seu jeito de viver. Deus o abençoe.